Então vamos lá, pessoal. Bitcoin na tela sendo cotado a incríveis 26.800 dólares por unidade. Bitcoin que durante a madrugada fez um movimento de queda muito interessante. Movimento de queda esse que a gente falou no vídeo anterior, no vídeo de ontem, na análise de Bitcoin. Eu comentei com vocês que era mais provável que o mercado viesse buscar regiões de 26.500, 26.550, que é onde eu falei para vocês que teria os meus primeiros alvos de parciais, né? Só que o que aconteceu? Olha só que extraordinário, que interessante. Isso movimentos de curtíssimo prazo, tá? Bom, pessoal, o mercado, ele simplesmente estava ameaçando a queda, não ocorreu a queda, a gente ficou acompanhando todo esse período aqui, né? Eu fiquei na frente da tela do computador todo esse período aqui, horas e horas. E aí, quando eu vi esse movimento, eu desci meu stop para esse topo aqui. E o mercado foi lá, pegou meu stop e depois derreteu. Ou seja, a análise estava certa, mas o meu stop ele não estava certo. Né? É que se passasse dessa região também ia começar a ficar muito pesado. Então eu preferi sair perdendo do que realmente correr um risco maior de perder muito mais. Mas infelizmente então a gente não conseguiu pegar esse movimento de queda. Mas a análise nossa falava justamente sobre esse movimento e o porquê esse movimento poderia acontecer. Agora, como fica a análise do mercado? O que pode acontecer nas próximas horas, Marcos, nos próximos dias? Bom, como vocês já sabem, eu ainda espero um Bitcoin a pelo menos 25, 26 mil dólares por unidades cravados. Inclusive, se eu não tivesse saído dessa venda e se o mercado realmente chegar a 26 mil dólares, era para mim ter feito mais de 100 mil reais em uma operação. Mas enfim, a vida é assim mesmo. Vamos lá, vamos continuar, vamos procurar por oportunidades, já que são as oportunidades que de fato colocam dinheiro no nosso bolso. Bom, pessoal, tracei algumas regiões de fractais, algumas regiões importantes para o preço. Mas antes de tudo, para contextualizar aqui com vocês, vale ressaltar que a gente tem lá no gráfico diário, né, podemos dizer assim, um ombro, cabeça, ombro. Estou olhando aqui pelo gráfico de 4 horas, mas vou mudar para o gráfico diário e você vai perceber comigo que a gente tem, de fato, um ombro, cabeça, ombro aqui em cima. E a gente tem também o rompimento desse ombro, cabeça, ombro. Ou seja, um mercado que tende a buscar regiões inferiores, como a gente já vem falando há muito tempo. Ontem teve até mesmo, né? Ontem não, 2 dias atrás teve um pullback nessa região. Então esse movimento que foi um pullback, quem conseguiu se posicionar aqui se posicionou muito bem, lá em 7.663, quem se posicionou muito bem. E agora o mercado vem para a queda mais forte. No curto prazo, tem muita coisa acontecendo, eu vou explicar para vocês. E no curto prazo tem influência macroeconômica, influência de outros ativos que eu já vou mostrar para vocês. Então, no médio prazo, no gráfico diário, a gente vê o ombro, cabeça, ombro, a gente vê o rompimento, isso aqui é uma figura gráfica, beleza? No gráfico de 4 horas, mudando então rapidamente, a gente consegue perceber a mesma figura, o rompimento e consegue ver em mais detalhes esse movimento de pullback que rolou nesses últimos dias, buscando aquela região de ombro, cabeça, ombro, e agora esse movimento de queda. Pessoal, ponto importante aqui, vale muito a pena a gente se atentar no curtíssimo prazo, porque o mercado pode fazer movimentos que voltem a essas regiões aqui, tá? Que volte a essas regiões para fazer um novo pullback, tá? Para fazer um novo reteste da ponta compradora. Então os compradores podem retestar aquelas regiões. É o que é menos provável, sim, mas pode acontecer e eu vou te mostrar o porquê. Então vamos lá. No gráfico aqui do Bitcoin, a gente tem esse movimento. No gráfico do S&P 500, né, até em gráficos curtos, aqui a gente tem em 5 minutos esse movimento que você está observando agora. Deixa eu até atualizar aqui o gráfico para a gente observar mais de perto o que está rolando. Então deixa eu mudar aqui rapidinho para o S&P 500 e vou mostrar para vocês que está acontecendo um fato importantíssimo. Então olha só, S&P 500 sendo cotado a 4.131 pontos e subindo muito forte. Por que que ele está subindo muito forte, Marcos? Tem algum motivo plausível? Sim, pessoal. Olha só, o petróleo ele está rompendo um triângulo simétrico e está fazendo um movimento de alta para cima, ou seja, fazendo um movimento de rompimento. E aí o que que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar para você. Devido à balança comercial americana, né, e devido os Estados Unidos ser o maior exportador de petróleo do mundo, quando o petróleo sobe, o dólar cai. Isso é uma característica da balança comercial. Então, quando o dólar sobe, o petróleo cai. Quando o petróleo sobe, o dólar cai. Então, o que está rolando aqui agora? O COI subindo muito forte e o SDX
começa a cair muito forte. Se o SDX cai muito forte por causa de uma característica do Bitcoin, porque o Bitcoin ele é correlacionado com o dólar, o USDT. Aqui é o dólar Tether, mas é o USD, né, com o dólar. Então, se o dólar está caindo, significa que o Bitcoin está no curtíssimo prazo subindo. E por que o petróleo está subindo, Marcos? O que está influenciando o barril de petróleo? Olha só, saiu um dado hoje às 11h30 da manhã, então agora meio-dia e 42, saiu um dado às 11h30, mostrando que o estoque de petróleo bruto está menor do que o esperado nas empresas, nas indústrias. Se o estoque está menor do que o esperado, isso indica para a gente uma informação importante. Olha só, se o aumento do petróleo bruto é menor do que o esperado, implica maior demanda e otimismo para os preços do petróleo. Então, como o dado ele veio positivo para o preço do barril de petróleo, né, mostrando que tem uma demanda escondida ali no mercado, o que acontece? O preço dispara. Se o petróleo dispara, exatamente, o dólar derrete, o dólar cai, e se o dólar cai, o Bitcoin tende a subir. Então a gente está vendo essa alta aqui no curtíssimo prazo. Ó. Em gráficos de 5 minutos, eu consigo mostrar para vocês que a partir das 10h30 o Bitcoin começou a fazer um movimento mais forte, 11h30, né? Perdão, ó, então 11h30 foi esse ponto aqui. Então a partir das 11h30 o Bitcoin dispara, o Bitcoin sobe. Mas por que ele sobe? Por causa dessa informação aqui do barril de petróleo, que saiu justamente às 11h30, que está influenciando o preço do barril de petróleo. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a partir, deixa eu ver aqui, ó, rapidinho, ó, 10, ó, 11, 11h30. A partir das 11h30, o que acontece? Olha só, o preço do barril de petróleo dispara, né, e faz exatamente o preço do Bitcoin também subir. E não somente o Bitcoin, S&P 500 também subir a partir das 11h30, tá? Então essa é a informação que eu tenho para passar para vocês hoje. O petróleo deve continuar subindo. Se o petróleo deve continuar subindo, significa que o S&P deve continuar subindo no dia e também significa que o barril de petróleo deve continuar subindo. Agora, como eu vou me posicionar aqui no Bitcoin? Porque a gente está numa tendência de queda clara, né? E o mercado está caindo, isso é fato, isso é óbvio. E eu acabo precisando procurar por oportunidades de curtíssimo prazo para fazer as minhas operações. Já que era para mim estar na ponta vendedora, mas infelizmente esse movimento aqui no dia de ontem me fez sair da venda, né? E depois de eu sair da venda, o mercado realmente caiu. Isso acontece, é normal, o mercado às vezes busca o seu stop. Agora, pessoal, como eu estou me posicionando? Bom, eu estou me posicionando na ponta compradora numa operação de altíssimo risco, lá na região de 26.680 dólares por unidade. Por que eu estou fazendo essa operação? Porque o S&P 500 no dia está positivo, está otimista, deve buscar essas regiões superiores, porque o petróleo também está otimista, então deve continuar subindo, fazendo com que o euro continue subindo, né? Então todos os ativos de renda variável subindo, podemos dizer assim. Tá? E aí eu vou tentar pegar um pullback do Bitcoin, porque o Bitcoin, ele vê os índices subindo, o S&P, ele vê o euro subindo, o petróleo subindo, ele não sobe. O que ele faz? Ele faz um movimento de alta, vem estopar todo mundo e depois, aí sim, ele sobe. Por que ele faz isso? Para tirar todo mundo da jogada. Então a ideia agora é o Bitcoin fazer um movimento de queda, forçando todo mundo a abrir operações de short e depois fazer um movimento de alta. É o que eu espero, é o que eu estou esperando. Eu estou comprado em uma ordem limite nessa região. Bom, aonde eu vou realizar parciais? Vai ser o seguinte, fechamento acima dessa região de 26.748, eu já estou colocando a ordem no 0 a 0. E vou realizar a primeira parcial lá em 26.875 dólares por unidade. Não sei se o mercado volta lá, então a minha ordem está aqui, ó, posicionada em 26.685, esperando o mercado voltar para me pegar essa ordem de compra. Um ponto que está me dando uma segurança maior, é claro, a operação de risco total, porque no gráfico diário a gente consegue perceber que é tendência de baixa clara, até porque teve o rompimento do ombro cabeça a ombro, né? E aí a gente precisa ver como eu vou me posicionar caso eu tome stop, tá? Então, olha só, tem uma informação aqui interessante que é o seguinte: justamente nessa região onde eu espero pegar uma posição compradora, existe também uma marcação de FIBO, né, que é 0,618% de FIBO. Então, mais ou menos nessa região, vai ter um suporte bastante forte. O suporte ele pode até não segurar no médio prazo. Então, o mercado pode vir aqui tocar, subir muito forte, depois voltar e derrubar tudo. Mas qual que é a ideia? É tocar, subir um pouco, eu colocar no 0 a 0,
ou seja, tirar o meu risco e depois somente aguardar. Se o mercado disparar, a gente está posicionado, mas se o mercado voltar, a gente sai no 0 a 0 e aí a gente vai procurar o quê? Exatamente, a gente vai procurar um movimento parecido com esse aqui, ó, o mercado rompendo, fazendo o movimento em V, né, tocando nesse ponto, aí eu me posiciono na ponta vendedora para a derrocata lá em 26, 25 mil dólares por unidade. Essa vai ser a estratégia, tá? Esse vai ser o meu posicionamento no dia de hoje, o que eu estou esperando para o dia de hoje. Então, a compra está sendo apoiada em uma região de Fibo, a compra está sendo apoiada em uma região de fractal e também num dado que saiu no dia de hoje do barril de petróleo que está influenciando os mercados e jogando os mercados para cima. Olha só como o próprio S&P 500 ele dispara no dia, assim como o barril de petróleo, assim como os outros índices que eu mostrei aqui para vocês hoje. Então, deixa eu puxar aqui rapidinho, só para a gente confirmar. Olha só, o SDX, que é o índice que mostra a dominância do dólar ao redor do mundo, ele está fazendo um movimento agora de queda. A partir de que horas que ele começou a fazer esse movimento de queda? Olha só, 11, né? Ele até começou um pouquinho antes, que ele já estava precificando, mas 10, ó, a partir de 11h30, né? 11h30 ele faz um movimento de alta no curtíssimo prazo, mas depois corrige e faz esse movimento de queda, justamente porque por causa da balança comercial americana e por causa do COI. Muita gente não liga para o petróleo, mas o petróleo é um ativo extremamente importante para o mercado. Bom, vou ficar atento, se o mercado do petróleo começar a fazer movimento estranho aqui em cima, né, ou seja, movimento de topo, e quiser voltar, aí a gente inverte a mão e ao invés de comprar, a gente pega uma venda aqui no Bitcoin, na expectativa de que essa alta no preço do barril de petróleo chegou ao fim. Então, S&P 500 fazendo esse movimento aí extremamente interessante. Bom, voltar aqui no Bitcoin rapidinho para a gente observar. Eu acho que vai voltar lá, hein, pessoal? Eu acho que vai voltar lá e eu vou conseguir me posicionar no curto prazo e eu já vou ser muito esperto, vou tirar o risco e aguardar. Então, essa é a minha perspectiva. Estou tentando me posicionar na ponta compradora, né, colocar no 0 a 0 e tentar surfar essa onda do barril de petróleo, mas se não rolar, eu vou pegar uma venda novamente nessas marcações aqui de cima para tentar buscar o mercado a 26 mil dólares, 25 mil dólares por unidade. Então, essa é a minha visão do dia de hoje. Eu vou olhar aqui com vocês rapidinho a Coin 360 para a gente ver como estão os mercados, as criptos em geral. Hoje o mercado cripto ele está atualmente em 1,137 trilhões de dólares, Bitcoin caindo 0,89% nas últimas 24 horas. O Bitcoin está com uma dominância de 45,63% e o Ethereum com uma dominância de 19,01%. Vou procurar também oportunidades nas altcoins, mas eu acredito que por hoje vai ser somente isso aqui que eu mostrei para vocês. Essas vai ser as minhas posições. Bom, pessoal, um forte abraço a todos então. Essa é a minha visão aí do mercado por curtíssimo prazo. E é isso aí, vamos continuar fazendo as nossas operações. Ultimamente a gente tem errado bastante, né? Ontem a gente acertou a queda, mas eu acabei saindo ali no stop. Mas é isso aí, a vida que segue, a gente tem que ter calma, paciência e saber que quanto mais escuro tiver a noite, mais perto estaremos de ver o dia amanhecer. Então é isso aí, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, falou, valeu, é nóis!